Dói meu peito, o pensamento fica sem lógica, como se tivesse sido acobertada a razão. Acredito que me perdi em mim. Estou sem rota, sem rumo, sem luz. Talvez o exagero seja um sintoma da ausência de razão. Sinto-me assim, independente de qualquer superlativo emocional. A insegurança é tão grande, Padre, que acredito que não sou importante para ninguém. Não me sinto amado pelos amigos, não me sinto querido no trabalho, nem mesmo pelo meu irmão, pela minha namorada. No meio de tudo isso, tenho que encontrar forças para trabalhar. Sim, um belo paradoxo. Sou um psicólogo e me sinto doente, querendo ajudar outras pessoas. Sei, não nego que preciso de ajuda. Preciso aprender a não desistir de quem eu sou, ou melhor, de quem eu era. O sorriso já não vem com tanta facilidade, Padre. No lugar dele existe um rosto sério, fechado, preocupado. Tenho medo de ser trocado pelas pessoas que eu amo e perder o valor, o significado para elas e com isso ficar na solidão. Abraço, Roberto Luiz. Meu querido, primeiramente eu lhe parabenizo pela sua coragem. Não é fácil, né, para um profissional que ajuda outras pessoas a ter coragem de assumir isso, mas ao mesmo tempo isso te traz ainda mais autoridade, viu? Diante do seu trabalho, diante dos seus pacientes. Porque quando nós investigamos a dor do outro em nós temos muito mais facilidade de compreender o que o outro passa. Esse é um desafio. E foi Jesus que falou isso. A misericórdia não é outra coisa senão você permitir o sentimento do outro em você, sem misturar. Não é que você vai ficar confuso no sentimento do outro, não. A misericórdia é a abertura do coração para que o que dói no outro doa em mim. E porque está doendo em mim, eu sou capaz de compreender o outro melhor. Esse é até o significado do verbo entender. O que é entender? É você entrar na tenda com o outro. Você sai da sua tenda, você sai do seu entendimento e entra na tenda do outro. Eu te entendo. Significa que eu estou vendo a sua vida a partir da sua tenda. Isso é muito sofisticado, né? Quando eu sou capaz de entender o outro porque eu fui abrindo mão daquilo que era meu naquele momento, até mesmo dos preconceitos que às vezes eu tenho em relação ao outro, para poder entendê-lo. Então isso você faz o tempo todo como psicólogo, e agora está precisando fazer consigo mesmo. Corajoso da sua parte, ter coragem de contar isso. E você faz uma analogia muito interessante, que você precisa voltar a ser quem você era. Não é possível. Você nunca vai voltar a ser quem você era. Mas você pode voltar a ser muito melhor do que você era depois de passar por essa experiência. E aí você, como psicólogo, tem muito mais recursos do que eu, para poder investigar os seus sofrimentos, a origem de todo esse descontentamento. Porque sempre que alguma coisa se estabelece em nós, por exemplo, um descontentamento, tentar buscar um recuo, eu sempre gosto de fazer isso. De repente está me ocorrendo uma tristeza. Por que eu estou triste agora? Aí num primeiro momento eu nem sei dizer. Aí eu vou seguindo o caminho da tristeza. Eu estava onde quando eu comecei a me sentir assim? O que foi que eu vi? E de repente eu chego a um e-mail que eu li, algum telefonema que eu recebi, algum sentimento que me ocorreu naquele momento, e que depois foi avolumando, desenvolvendo em mim uma insatisfação que teima em ficar. Às vezes, meu filho, o que nós precisamos fazer é um recuo nesses caminhos que nós estamos trilhando, nas escolhas que a gente foi fazendo. Porque as escolhas repercutem. Pode ser que hoje esteja eu sendo vítima de escolhas que eu fiz há 10 anos atrás. A vida não perdoa não, viu? A vida é bonita, ela é generosa, mas ela não perdoa não. Mais cedo ou mais tarde, a fatura das nossas escolhas vai nos chegar. Até o tratamento que a gente dá ao corpo. Mais cedo ou mais tarde, a fatura chega. Chega através de uma enfermidade,
ou de uma pré-enfermidade? Quantas pessoas acordam para a necessidade de ter uma vida saudável porque receberam a fatura de uma pré-doença? É assim. Então, muitas vezes, a tristeza de hoje está associada a escolhas que a gente fez no passado e que a gente não corrigiu porque faltava consciência para isso. Então, é tão interessante a gente ter coragem de colocar a pauta na mesa, começar a perceber onde foi que nós estamos errando, onde foi que nós começamos a errar e nos acostumamos com o erro. É assim. Às vezes nós estamos acostumados com o erro, a gente deixou de se acusar, a gente perdeu a capacidade de perceber que nós estamos errados. E de repente, quando a gente para e é capaz de quebrar esse círculo vicioso, a gente respira profundamente, parece que a vida retomou inteira para nós. Por isso, volto a dizer, a vida só pode ser boa à medida em que ela é refletida. Quem não se problematiza diariamente corre o risco de acumular desesperos para o futuro. Quem não se problematiza, quem não se pergunta diariamente a respeito da vida que vive, das escolhas que está fazendo. Como diz o Eclesiástico aqui, um tempo para cada coisa. Se eu não observo aquilo que hoje o tempo me pede, o que o tempo hoje me pediu? E o que a ele eu ofereci? O que a vida está me pedindo? O que a ela eu estou oferecendo? A qualidade de tudo depende da resposta que oferecemos. Eu espero que você esteja atento à resposta que você está dando à vida. Ser religioso, ser cristão, não é outra coisa senão estar atento à qualidade da vida que vivemos. Derrame sobre nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Como é que foi conviver com a depressão e qual seria a maior dor dela? Primeiramente, eu precisei aprender a conviver com a melancolia. São processos muito parecidos, né? Mas melancolia não é patológica, não é um processo que precisa ser cuidado. Ele precisa ser assimilado, interpretado, faz parte da minha idiosincrasia ser melancólico. Só que eu tive fases suicidas, e muitas. A melancolia, em alguns momentos, ela foi extremamente penosa para mim, porque eu não sabia interpretar aquilo. Eu só percebia que existia uma sombra na minha forma de ver o mundo. E essa sombra continua até hoje. Eu nunca fui uma pessoa naturalmente feliz. O meu olhar sempre foi mais melancólico, mais tristonho. Eu tendo a ver as coisas com mais pessimismo. Mas ao longo da minha vida eu fui interpretando isso como uma característica que não é um defeito. Não. É uma forma de ser. Mas chegou um momento em que a melancolia se tornou insuportável. E foi então que eu identifiquei que eu tinha um processo muito presente, um processo de adoecimento, que foi um resultado de minhas escolhas. Eu sempre digo que eu acabei dando ao meu corpo um cuidado muito diferente do que me pedia a alma. Eu tinha uma rotina extremamente difícil. Cheguei a fazer quase 28 shows por mês durante muitos anos e foi uma exposição muito maior do que eu dava conta de suportar. Na verdade, eu acredito que a depressão e também a síndrome do pânico, depois tudo junto, foi uma construção que eu não fui percebendo que estava acontecendo. Eu tive uma irmã que teve uma morte muito dolorosa, uma situação extremamente difícil em setembro. E em julho daquele outro ano, eu cheguei em Fortaleza para um show, um evento grande que a gente tem lá, um Aleluia. Fiz o show, depois fiz uma sequência de 4 shows, e todos eles com muito medo de tudo, e sentindo que alguma coisa estava muito desorganizada. E quando eu entrei em casa, quando o carro que me levou em casa me deixou, que eu desci
que eu comecei a subir as escadas na minha casa, eu comecei a chorar. Fui chorando, e aquilo foi evoluindo, e aquela semana foi a pior semana da minha vida, porque eu não sabia identificar o que estava acontecendo. Eu tinha medo de tudo, e uma tristeza que não tinha como ser acomodado dentro de mim. Foi então que eu identifiquei que existia algo muito sério acontecendo, procurei ajuda médica e fui diagnosticado com síndrome do pânico e depressão. Compreendi que da mesma forma como eu preciso tomar um remédio para o coração, para pressão alta, o cérebro também precisa ser medicado, né? A gente tem muito preconceito com remédio psiquiátrico, então a gente não pode achar que ele é um remédio de louco, não. A depressão é um processo químico que pode ser muitas vezes despertado por um estilo de vida, ou por uma perda não elaborada, por um luto que não foi vivido. E eu tinha tudo isso. Eu tinha estilo de vida, né? E tinha perdas extremamente dolorosas que não foram devidamente elaboradas, porque eu não tive tempo. Sim. Você não tinha tempo de... Não tinha tempo de viver o luto. De viver o luto. Eu sepultei a minha irmã, e aí veio 2 dias depois... junto com a depressão... Estava no palco cantando. 2 dias depois eu estava no palco cantando. E eu imagino que você deva ter uma dor maior do peso do preconceito dos outros. Mas como assim um padre com depressão? Que desde o momento que eu fiquei público, que as pessoas começaram a me conhecer, eu não vesti um personagem. Eu sempre fui muito espontâneo, né? Fui muito verdadeiro, transparente. As pessoas diziam, eu era vaidoso, sou vaidoso. Gosto de tomar banho, gosto de passar perfume, corto cabelo. Se isso é vaidade, eu sou, então. E quando eu apareci, eu fui muito interrogado acerca de uma série de coisas que a própria construção do padre na sociedade gerou aquelas perguntas para mim. Eu era um resultado daquilo que, de alguma forma, a gente, culturalmente, ao longo dos séculos, a gente foi colocando a figura do padre como uma pessoa muito sisuda, muito pronta, que vai ao velório para dar uma palavra de consolo. Eu nunca nem dei conta disso. Às vezes eu ia a um velório e eu chorava mais que os familiares. Então eu nunca tive muito essa coisa de ser pronto. E nunca fiz questão de me mostrar pronto para nada. Sou um homem miserável, que erro o tempo todo e às vezes erro de forma muito cruel, faço o oposto do que eu gostaria de fazer, caio nas ciladas do meu temperamento, sou vítima do meu temperamento, sou vítima da minha falta de inteligência, da minha falta de lucidez. Então, estava tudo certo. No momento que eu precisei dizer, gente, não quero viver, eu me lembro que eu fui ao bispo, eu sou muito impetuoso, né? E a primeira coisa que eu quis foi me livrar de todas as minhas responsabilidades como padre. E o Dom Wilson me recebeu, eu chorei muito na frente dele, eu falei, eu não quero mais continuar, eu não tenho condições de continuar, eu quero morrer, eu não quero viver, então eu quero que o senhor me dispense hoje. E ele foi muito sábio, ele falou assim, você tem todo o direito de querer desistir, de sentir tudo que você está sentindo, mas dê um tempo para que essa resposta seja mais consciente. E ele tem razão, né? Eu acho que nos extremos da alegria ou da tristeza, a gente não deveria tomar nenhuma decisão importante. Eu vi uma frase no filme do Coringa uma vez que eu achei bem me marcou muito, né? Que ele falava, as pessoas, a pior parte de ter uma doença mental é que as pessoas esperam que você haja como se você não tivesse. E isso é muito sofrido, né? Muito dolorido. E você falou sobre tristeza e depressão. Eu vi uma coisa migrando, assim, né? Porque a tristeza, existe um motivo para você estar triste, né? Você sabe por que você está triste. Então, você entende, você sofre por aquilo e vai sempre ali revisitando aquele motivo. A depressão é a tristeza que se instaura, né? A tristeza que chega e fica e se aposta e começa a te impedir de fazer as coisas. Eu vi uma vez um depoimento de uma menina em depressão que ela falou, eu não tenho desejo de tirar a minha vida. Eu tenho desejo de nunca ter existido. E isso foi muito profundo para mim. No livro do Desassossego, do Fernando Pessoa, ele fala também, se o coração pudesse pensar, ele pararia. Então... Mas, Larissa, isso que você está dizendo é muito confuso na cabeça das pessoas. Sim. Às vezes a gente quer medicar a tristeza, mas não sabe medicar a depressão. Sim. Tristeza não tem que ser medicada.
Isso. Tristeza faz parte da vida. vida. É processo inerente da condição humana. Eu me entristeço, todo dia não, mas de vez em quando eu me entristeço. E eu não preciso tomar um remédio para isso. Exato. Mas quando você percebe que a tristeza, ela se estende, ela não passa, ela já virou quase que uma rotina para você, então está na hora de pedir ajuda. Este aspecto que você salienta é um impeditivo para muitas pessoas reconhecerem que tem depressão. Porque é como se fosse uma coisa anulando outra. Ah, mas eu sou uma pessoa de fé, eu não posso ter depressão. A gente precisa saber diferenciar as coisas. Sim, a pessoa que tem fé também tem depressão. A fé não me impede de passar pelos processos humanos, pelos desequilíbrios humanos que nós construímos. A fé, ela pode me ajudar a superar. E hoje eu gostaria de começar falando para vocês. Eu estou escrevendo na coluna de um jornal do Rio de Janeiro que se chama O Dia. E neste domingo passado eu estreei na coluna. E eu resolvi começar a coluna do jornal O Dia contando a história de uma mulher chamada Flor de Lis. Flor de Lis é uma mulher que nasceu na favela do Rio de Janeiro, que resolveu fazer diferença no mundo. Há até um filme que foi feito sobre a vida dela, cujo subtítulo é Basta uma Palavra para Mudar. Flor de Lis adotou mais de 50 crianças. Aos poucos, fui vivendo essa escolha de fazer diferença, descobrindo o sofrimento. Onde existia o sofrimento, onde ela sabia que existia uma criança sofrendo na favela, ela ia atrás. E foi trazendo aos poucos para a sua casa. E foi transformando a sua casa num verdadeiro lar de crianças rejeitadas. Fico pensando que Flor de Lis, não a música do Djavan, mas aquela mulher que resolveu subir os morros das favelas do Rio de Janeiro e recolher as crianças que estavam abandonadas e jogadas fora. Flor de Lis é semelhante à canção do Djavan. Ela faz a mesma coisa que Djavan fez com a letra triste. Ela também esbarra em histórias infelizes que teriam tudo para dar errado, e ela reveste essas histórias de carinho, de ternura, de beleza. No dia em que ela estava dando a entrevista, estava com ela alguns dos seus filhos, e tinha uma criança chamada Rayane, uma menina linda, bonita, deve ter uns 12, 13 anos. E ela contou a história, a própria Rayane contou a história, que ela foi jogada fora, num terreno baldio. Foi julgada pela mãe biológica. Aquela menina, enquanto contava a sua história, chorava muito. Mas eu percebia que os motivos daquelas lágrimas eram gratidão. Gratidão porque um dia uma mulher a encontrou e emprestou o colo e lhe ofereceu o coração materno que ela tinha. De maneira que aquela rejeição, o fato de ter sido julgado fora, já não era tão pesado para o coração daquela criança. Ela recebeu um lar. Flor de Lis fez com a vida dessa menina o mesmo que Djavan fez com a letra triste dos seus versos. Revestiu de melodia feliz. Sabe, minha gente, nós vamos chegando ao final do ano, nós vamos ficando pesados, né? São muitos compromissos, o peso de todos estes meses de trabalho vão ficando grandes sobre os nossos ombros. E às vezes a gente perde a sensibilidade de perceber que existem muitas coisas que estão ao nosso redor precisando do nosso toque. Fico pensando em Flor de Lis como sendo um exemplo humano que vale a pena a gente observar. Assim como vale a pena a gente observar a vida dos santos que já morreram. Mas eu sempre gosto de pensar que há pessoas que estão vivendo uma história de santidade do nosso lado. Pode ser que ela não seja um santo convencional, como nós estamos acostumados a olhar, mas nós não podemos negar que no coração dessa mulher há um ensinamento que todos nós podemos aprender. A capacidade de se encantar com aquilo que é triste, com aquilo que é sofrido, e se encantar de um jeito certo.
Se encantar, permitindo que no coração nasça a solidariedade, a comunhão, que é quando nós olhamos para o outro e nós o percebemos em sua totalidade. E nós não somos indiferentes àquilo que nele é dor, àquilo que nele é alegria. A gente ser solidário com o outro. A gente se alegra porque o outro está alegre. A gente se entristece porque o outro está triste. E a gente ajuda porque nós estamos com condições e o outro não. É isso que faz a vida ser mais bonita, minha gente. Quando nós permitimos que a solidariedade tenha um espaço no nosso coração. Quando a gente faz a opção de viver para transformar o mundo num espaço melhor. Já tem gente demais transformando o mundo num espaço triste. Nós não podemos engrossar mais a fila daqueles que destroem, que estragam, que caluniam. Nós precisamos acelerar o processo de feitura de um mundo novo que nasce a partir das nossas atitudes, das nossas escolhas. Também estava lá um rapaz que hoje é advogado formado, que foi encontrado pela Flor de Lis também no morro. O rapaz estava dando um testemunho lindo. Ele dizia assim, que ele fazia parte da liderança do tráfico no morro do Rio de Janeiro. Era violento. Quando Flor de Lis subiu o morro, num daqueles momentos em que ela estava indo para realizar a sua missão, ela encontrou esse moço, esse menino lá. E ele com sua arma nas mãos, e todas as armas que ele trazia dentro do coração, ela chegou perto dele, olhou para ele e disse: eu amo você. E aquele rapaz, como é que essa mulher pode dizer que me ama se ela nunca me encontrou? Se ela nem sabe quem sou eu? E ela voltou a olhar para ele e insistiu com ele: eu amo você. Emprestou para ele naquele momento uma solidariedade que ele não conhecia. E o mais bonito, o amou no momento do crime, não no momento em que ele fazia tudo certo. O amou no momento em que ele não merecia ser amado aos nossos olhos. Fez o que Jesus fez com todas as pessoas que ele encontrava. Amava mesmo no momento do crime. Eu fico muito comovido toda vez que eu escuto uma história ou toda vez que eu vejo alguém que consegue fazer isso. Confesso. É profundamente transformador para o outro, para nós, toda vez que alguém nos ama no momento em que não merecemos ser amados. Não há coração que resista a um sentimento deste. E aquele rapaz mudou de vida a partir desta ousadia de Flor de Lis. Uma ousadia, um jeito estranho de tratar, né? Não é muito comum, isso é estranho. Alguém amar o outro no momento da violência, no momento do crime, olhar para ele e acordá-lo para a vida assim, fazê-lo perceber que ele pode ser melhor, fazê-lo descobrir os valores que estavam adormecidos dentro dele. Eu fico pensando, sabe, o quanto que este processo humano, deste mundo cruel, adormece o coração das pessoas para que elas não percebam quem elas são e o que elas podem. Minha gente, o grande problema da violência no mundo é isso. Ela vai entorpecendo, ela vai endurecendo corações empedernidos, né? Corações que já não estão mais sensíveis ao poder da vida, ao poder da bondade, ao poder das coisas que são construtivas. Por quê? Porque elas se acostumaram. E de repente, Flor de Lis acredita que basta uma palavra para mudar. Basta uma palavra para ser transformada a vida de alguém. E a palavra que ela escolhe é essa. É o amor, é a misericórdia, é a solidariedade. Eu fico me lembrando daquele homem que tem a sua filha doente, né? E que se encontra com Jesus e diz: olha, Senhor, o Senhor não precisa nem ir lá na minha casa. Eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Nós usamos essa palavra
Lá naquele momento ele se refere à filha. Diga uma palavra e a minha filha que está lá no leito será salva. Aquele homem também acreditava no poder de uma única palavra de Jesus. Assim como Flor de Lis também acredita. Eu não sei nem qual é a religião daquela mulher. Não deu tempo. Ninguém perguntou para ela qual é a fé que ela professa. Se ela é católica, se ela é evangélica, se ela é budista, se ela... Não sei. Porque ali, a verdadeira religião estava manifestada sem que nenhuma palavra fosse dita. O verdadeiro ensinamento de Jesus, a vida cristã, estava demonstrada ali, naquele testemunho simples, de uma mulher que resolveu abrir as portas da sua casa para que as tristezas do mundo fossem curadas, para que as mazelas do mundo fossem lavadas. Você sabe que uma das cenas mais felizes que eu tenho era quando eu era criança e eu ficava sentado vendo a minha mãe lavar roupa. Eu achava linda aquela cena. Doméstica, né? Uma cena muito doméstica. Todos nós já vimos isso. A princípio, aquela mala imensa, né, amarrada com um lençol, aquele monte de roupa suja, e a minha mãe cantando, que ela sempre gostava de lavar roupa cantando, aquele sol bonito, aquele dia quente, aquela água limpa caindo no tanque, ela jogando aquelas roupas sujas ali, lavando, e enquanto lavava, cantava. A purificação, né? O processo da limpeza é tão lindo. Quando alguma coisa está sujo, né? E a gente começa a lavar aquilo que está sujo, e nós vamos devolvendo aquilo que está sujo um estado original. Assim como nós, quando estamos sujos demais, cansados, há uma coisa melhor do que você chegar em casa cansado, ir para o seu chuveiro e tomar aquele banho. É como se a gente jogasse para o ralo tudo aquilo que nos cansou ao longo do dia. O sono é melhor depois. A sensação de descanso já começa com o banho tomado. Flor de Lis faz isso com o mundo. Como? Trazendo para dentro da sua casa as tristezas que ela encontra. Na morfologia de crianças abandonadas, em rostos que foram rejeitados, em gente que foi jogada fora como se fosse um objeto. Traz para dentro de casa, dá banho, limpa, devolve a dignidade e diz, olhando nos olhos dessas crianças: eu amo você. Aqui é a sua casa. Você tem lugar aqui. O mesmo que Jesus fazia com as pessoas que ele encontrava, gente. O mesmo que a minha mãe fazia com as roupas sujas que ela lavava. O mesmo que nós podemos fazer com a palavra que nós dizemos. Quantas vezes eu descubro isso? Há uma palavra que tem o poder de lavar o outro. Há uma palavra que tem o poder de fazer o outro ficar limpo de novo. É fantástico isso no mistério da confissão, né? Eu como padre, ao dar a absolvição dos pecados, depois de escutar aquele processo de lavagem, né? Porque é jogar para fora o que está sujo. E acreditar que pelo ministério sacerdotal, o homem tem o poder de absolver o pecado, porque está diretamente ligado àquele que é o perdão do pecado. Lava toda a roupa suja do pecado no momento em que recebe a absolvição. Fica novo de novo. É por isso que a igreja trabalha o tempo todo a partir do rito, né? Que nos recorda a água, o sacramental que a água representa dentro do rito. A água lava, a água purifica. Por isso que você tem na Sagrada Escritura muitas passagens onde a água está lavando, purificando. Você tem no Calvário, quando a lança perpassa o coração do Cristo, a água que é jorrada, o sangue e a água, para lavar a humanidade de todas as suas impurezas. Desculpe-me ser tão ousado em dizer isso. Flor de Lis descobriu que nos calvários do mundo ela também pode oferecer essa água. Para lavar o que pesa, para oferecer abrigo a quem não tem. Resolveu acordar. Não quis ser uma mulher fútil. Quis ser alguém que poderia fazer diferença no mundo. Seja assim também. Sejamos assim também.
Diante de uma história como essa, só nos resta uma reação: fazer o mesmo. Pode ser que você nem tenha condições de abrigar 50 crianças, pode ser que você não tenha nem condições de trazer para dentro da sua casa, a sua estrutura de vida não lhe permite isso, você não tem como parar a sua vida para ir fazer isso, mas você pode acordar e perceber que há muitas instituições que fazem isso, e que se você torna parceiro dessas instituições, que são instituições sérias, você também ajuda a lavar estas mazelas da humanidade. São muitas as pessoas que hoje, graças a Deus, não estão esperando o governo, não estão esperando as políticas públicas, mas estão arregaçando as próprias mangas e colocando a mão nessa massa. Vamos fazer o mesmo. Final de ano é época que o nosso coração pode ficar mais duro, mas pode também ficar mais sensível, para a gente perceber aquilo que está do nosso lado e que nós podemos ajudar. E aproveitar a oportunidade para lavar também as nossas mazelas, aquilo que está pesando sobre nós. Vai dormir mais limpo, não só no corpo, mas também na sua alma, na sua cabeça. Permita que essa água purifique os seus pesos. Permita que Jesus entre na sua vida para fazer isso. Purificá-lo, transformá-lo, libertá-lo. Ninguém pode olhar para o passado, observar o presente e fazer o plano de futuro na correria. E é por isso que a vida cristã combina com reflexão, né? Nós não podemos ser um cristão qualificado se a gente não reflete a própria vida. Então, tenha calma com você. Se você tem dificuldade com as pausas, exercite-se nelas. Comece a olhar mais devagar para o seu jeito de ser. Comece a prestar atenção em você. Na maneira como você trata as pessoas, na maneira como você trabalha, na maneira como você estuda, na maneira como você escolhe ser quem você é. Reflita-se. Seja capaz de colocar para você mesmo, até descrever de vez em quando, quais são os seus maiores defeitos. O que você tem feito para superar cada um deles? Quais são as suas qualidades? E o que você tem feito para fazê-las crescer ainda mais? Essa é a pausa reflexiva. É o momento que você tem a oportunidade de qualificar a sua vida. De fazer esse exercício e reconhecer nele um ato religioso. É um rito religioso. Refletir-se à luz de Jesus. Ter a oportunidade de observar-se, para a partir desta observação, modificar, crescer, avançar, ir além. É o que eu desejo para você. Que hoje, ao observar a sua vida, ao prestar atenção na maneira como você está vivendo, você se comprometa com você. Porque o primeiro a ser beneficiado com a sua mudança não são os outros. Os primeiros não serão os outros. O primeiro a ser beneficiado com tudo aquilo que você vai se proporcionar, mudar, ser melhor, é você mesmo. Porque no fundo, o maior conforto que nós podemos desejar nessa vida é estar feliz em nós mesmos. É você estar satisfeito, sabendo que você está sendo o ser humano que você pode ser. E ninguém pode chegar neste lugar, ninguém pode alcançar essa condição sem se refletir. Por isso hoje eu desejo que o olhar de Jesus, ao olhar nos seus olhos, ele possa provocar em você silêncio. Que ele possa provocar em você este desejo de olhar para você mesmo. Sem os seus excessos, viu? Sem as suas mentiras. Às vezes você precisa das suas mentiras para que o outro te olhe melhor. Deus não precisa disso. Jogue fora todas as mentiras que você conta para você mesmo. Todas aquelas explicações que você se dá.
Você não precisa delas neste momento. O Deus que te olha, o Deus que te encontra, dispensa toda e qualquer mentira que você tenha contado para você mesmo. É você e sua verdade. É neste território que Deus quer agir. Por pior que seja a sua indigência, por pior que sejam os seus erros, por pior que seja o seu passado, a sua história, nada disso vale agora. Sabe por quê? Porque Deus nos enxerga com olhos de futuro. Ao me encontrar, nessa noite de hoje, ao lhe encontrar, Deus só enxerga o futuro. Não é maravilhoso isso? Pensar que hoje Deus só enxerga futuro em você? Isso é salvação. E se a gente aceitar que Deus nos salva com o seu olhar, um olhar que tem o poder de nos reinaugurar, de nos trazer vida nova. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Derrame sobre todos nós a sua bênção. Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Às vezes nós temos aquela impressão de que nós estamos fazendo para nós, não é? Melhor, às vezes nós temos a impressão de que nós estamos fazendo para os outros, mas não é para nós. Repare nas suas necessidades. Você tem necessidades. Não adianta você querer oferecer ao outro uma solução se antes você não experimentou. Nós somos o lugar onde nós experimentamos a vida, minha gente. Eu preciso o tempo todo de palavras que pastoreiem a minha alma. Porque muito facilmente eu fico nas facilidades do egoísmo. Muitas vezes eu fico nos vícios de uma vida desregrada, infeliz. Às vezes eu tenho uma habilidade enorme de ser o meu pior inimigo. Quantas vezes você foi o pior inimigo? O seu pior inimigo? Quantas vezes você teve aquela ilusão de que os outros é que lhe podiam destruir? Não é não. Porque em última instância é você que vai acolher a voz ou vai rejeitá-la. Aquilo que está sendo dito por fora, se você acolhe dentro de você, aí você se transforma em seu inimigo. Se aquilo que está sendo dito é ruim, você guarda. Nós somos muitas vezes traumatizados assim, né? Porque nós somos crianças. O pai, diante de uma dificuldade que você teve, chama você de burro. A palavra do seu pai é tão importante para você que você acredita que você é burro. E às vezes você passa uma vida inteira desperdiçando a sua inteligência, porque naquele momento da vida você acreditou no que o seu pai disse. Você não conseguiu desabrochar a sua inteligência porque você acreditou que seu pai disse que você era burro e você ficou. Não pode. Não pode, você não pode cometer esse crime contra você. A voz que pastoreia é aquela voz que nos chama para o amadurecimento, para o desabrochar de tudo aquilo que em nós é maravilhoso, minha gente. Por isso que eu preciso ter um pastor amigo, um amigo pastor. Eu tenho um pastor amigo, que é o pastor Caio Fábio, que é um homem que participa mesmo da minha vida. E ele é um amigo pastor. Eu trouxe para a minha vida, pela autoridade espiritual que ele tem, um homem que eu conheço, que eu identifico muito próximo da verdade, da sabedoria evangélica, e eu quero ele comigo, porque ele é meu amigo. Ou pessoas simples no meu dia a dia, que tem palavras proféticas na minha história, como a tia Ju. Pai Fábio, o senhor tem poder de cura. Quantas vezes eu já pensei nisso, mas a palavra dela ontem para mim confirmou aquilo que de alguma forma eu já sei. Preste atenção no que os que te amam lhe dizem. Você pode observar que muitas destruições acontecem na nossa vida quando nós paramos de ouvir as pessoas que nos amam. Ou quando nós trocamos, deixamos de ouvir as pessoas que nos amam para ouvir aqueles que acabaram de chegar. Quantas vezes nos nossos relacionamentos a gente se destrói porque a gente deixou de ouvir as pessoas que nos amam? A infidelidade entre casais acontece muito nesse momento. Quando a gente deixa de ouvir o outro. Quando a voz do outro deixa de acordar o significado que a gente sabe que ele tem na nossa vida.
E depois que você cai na traição, que você cai no sentimento de fracasso, o que mais lhe dói é isso. Em algum momento eu ouvi. Em algum momento eu ouvi muito mais a voz que não me amava. E ao ouvir a voz que não me amava, eu me transformei num ser humano que eu não gostaria de ser. Infiel, trapaceador, incapaz de viver o que há de mais sólido e bonito dentro das relações que eu estabeleci. Eu começo a morar fora de mim, porque as vozes que eu estou ouvindo não me chamam para dentro de mim, elas me expulsam. Ou as vozes que eu estou ouvindo ajudam a me edificar as moradas do pecado. Ou então a voz que eu estou ouvindo, ela aguça aquilo que em mim é mais sórdido, mais pecaminoso. E não é à toa que a gente tem aquele ditado, né? Diga-me com quem tu andas, e eu direi quem és. Eu modificaria que Jesus andou com muita gente ruim e não se transformou nelas. Diga-me quem tu ouves. Que às vezes você pode estar trabalhando com uma pessoa que você sabe que é ruim. Você anda com ela, mas você não permite as influências ruins dela sobre você. Porque a voz não te chama, a voz não repercute dentro de você. Quando ela chega, ela não produz frutos. Então, a voz que nos pastoreia. Se você quiser prestar atenção na qualidade da sua vida, é só você prestar atenção a quem você escuta. Quem tem influência sobre você? Quais são as vozes que despertam as suas vozes interior? Às vezes nós temos aquela impressão de que nós estamos fazendo para nós, não é? Melhor, às vezes nós temos a impressão de que nós estamos fazendo para os outros, mas não é para nós. Repare nas suas necessidades. Você tem necessidades. Não adianta você querer oferecer ao outro uma solução se antes você não experimentou. Nós somos o lugar onde nós experimentamos a vida, minha gente. Eu preciso o tempo todo de palavras que pastoreiem a minha alma, porque muito facilmente eu fico nas facilidades do egoísmo. Muitas vezes eu fico nos vícios de uma vida desregrada, infeliz. Às vezes eu tenho uma habilidade enorme de ser o meu pior inimigo. Quantas vezes você foi o pior inimigo? O seu pior inimigo. Quantas vezes você teve aquela ilusão de que os outros é que lhe podiam destruir? Não é não. Porque em última instância é você que vai acolher a voz ou vai rejeitá-la. Aquilo que está sendo dito por fora, se você acolhe dentro de você, aí você se transforma em seu inimigo. Se aquilo que está sendo dito é ruim, você guarda. Nós somos muitas vezes traumatizados assim, né? Porque nós somos crianças. O pai, diante de uma dificuldade que você teve, chama você de burro. A palavra do seu pai é tão importante para você que você acredita que você é burro. E às vezes você passa uma vida inteira desperdiçando a sua inteligência, porque naquele momento da vida você acreditou no que o seu pai disse. Você não conseguiu desabrochar a sua inteligência porque você acreditou que seu pai disse que você era burro e você ficou. Não pode. Não pode, você não pode cometer esse crime contra você. A voz que pastoreia é aquela voz que nos chama para o amadurecimento, para o desabrochar de tudo aquilo que em nós é maravilhoso, minha gente. Por isso que eu preciso ter um pastor amigo, um amigo pastor. Eu tenho um pastor amigo, que é o pastor Caio Fábio, que é um homem que participa mesmo da minha vida. E ele é um amigo pastor. Eu trouxe para a minha vida, pela autoridade espiritual que ele tem, um homem que eu conheço, que eu identifico muito próximo da verdade, da sabedoria evangélica, e eu quero ele comigo, porque ele é meu amigo. Ou pessoas simples no meu dia a dia, que tem palavras proféticas na minha história, como a tia Ju. Pai Fábio, o senhor tem poder de cura. Quantas vezes eu já pensei nisso, mas a palavra dela ontem para mim confirmou aquilo que de alguma forma eu já sei. Preste atenção no que os que te amam lhe dizem.
Você pode observar que muitas destruições acontecem na nossa vida quando nós paramos de ouvir as pessoas que nos amam, ou quando nós trocamos, deixamos de ouvir as pessoas que nos amam para ouvir aqueles que acabaram de chegar. Muitas vezes nos nossos relacionamentos a gente se destrói porque a gente deixou de ouvir as pessoas que nos amam. A infidelidade entre casais acontece muito nesse momento, quando a gente deixa de ouvir o outro, quando a voz do outro deixa de acordar o significado que a gente sabe que ele tem na nossa vida. E depois que você cai na traição, que você cai no sentimento de fracasso, o que mais lhe dói é isso. Em algum momento eu ouvi. Em algum momento eu ouvi. Muito mais a voz que não me amava. E ao ouvir a voz que não me amava, eu me transformei num ser humano que eu não gostaria de ser. Infiel, trapaceador, incapaz de viver o que há de mais sólido e bonito dentro das relações que eu estabeleci. Eu começo a morar fora de mim, porque as vozes que eu estou ouvindo não me chamam para dentro de mim, elas me expulsam. Ou as vozes que eu estou ouvindo ajudam a me edificar as moradas do pecado. Ou então a voz que eu estou ouvindo, ela aguça aquilo que em mim é mais sórdido, mais pecaminoso. E não é à toa que a gente tem aquele ditado, né? Diga-me com quem tu andas, e eu direi quem és. Eu modificaria que Jesus andou com muita gente ruim e não se transformou nelas. Diga-me quem tu ouves, que às vezes você pode estar trabalhando com uma pessoa que você sabe que é ruim. Você anda com ela, mas você não permite as influências ruins dela sobre você. Porque a voz não te chama, a voz não repercute dentro de você. Quando ela chega, ela não produz frutos. Então, a voz que nos pastoreia. Se você quiser prestar atenção na qualidade da sua vida, é só você prestar atenção a quem você escuta. Quem tem influência sobre você? Quais são as vozes que despertam as suas vozes interior? Padre Fábio, se Deus é onipresente, Ele é dono do bem e do mal? Querida, o fato de ser Deus onipresente não tem nada a ver com a origem do mal. Porque onipresente é aquele que está em todos os lugares, né? A onipresença de Deus. Então Deus está aqui, Deus está aí com você, Ele está presente em todos os lugares. A questão da origem do mal é uma questão teológica muito discutida. Nós temos uma reflexão muito bonita, a teologia cristã, católica, tem uma reflexão muito bonita a respeito do mal, da origem do mal. Mas o mais importante em tudo isso, porque eu sei que o que mais nos incomoda é isso, né? É pensar, se Deus é bom, como é que coisas ruins podem acontecer? Quem é que faz acontecer tudo isso de ruim? Nós temos uma explicação interessante que é a origem do pecado, né? O pecado como porta que abriu para que o mal pudesse ter poder sobre nós. Aí você tem toda a metáfora do paraíso que foi perdido, da maçã que foi comida, da expulsão de Adão e Eva, daquele espaço que Deus havia colocado para que eles pudessem viver em harmonia. Nós temos esta parábola, né, como um indício de que o mal surgiu justamente no momento em que nós quebramos a aliança com Deus. No momento em que Adão e Eva quiseram ser deuses, esqueceram da condição humana, esqueceram de quem eles eram e quiseram ser quem eles não poderiam ser. E a partir do momento que a gente quer o que não é de direito, a gente começa a estabelecer injustiça, né? Já observou isso? Quantas coisas ruins acontecem justamente porque a gente não sabe reconhecer que não é nosso. Por que o roubo é um mal em si? Roubar alguma coisa de alguém é um mal. Isso é mal porque eu não respeito o espaço que está delimitado. É do outro, mas eu quero para mim.
A mesma coisa quando você tem a presença do mal. A vida, quando eu vou e mato alguém, é o não respeito pelo aquilo que o outro é. A violência ela tem origem nisso, né? Agora, o que me faz ser mal? É a minha adesão a esse projeto, né? É muito perigoso a gente julgar todas as culpas no diabo, né? É o diabo que quer isso, é o diabo que faz acontecer. Mas se o diabo quer, é a gente que realiza por ele. Você já viu o diabo andando aí pelas ruas? Não. Eu já vi pessoas diabólicas andando pela rua. O diabo mesmo, não. Não há um problema aqui. Não temos um diabo aqui. Outro dia uma mulher perguntou para mim: padre, o senhor faz exorcismo? Parei para pensar, né? Como é que eu posso fazer um exorcismo? Não. Aí eu pensei para ela, mas aí imediatamente eu disse: não, tem um jeito de você fazer exorcismo, você ama. Cada vez que você ama, minha amiga, o diabo não tem vez com você. O diabo não suporta uma pessoa que ama. O diabo não poderá fazer absolutamente nada dentro da vida de uma pessoa que busca a bondade, o bem, a parceria com a verdade. O diabo começa a ter vez e voz na nossa vida quando a gente abre as portas para ele sentar, para ele tomar um café na nossa casa, para ele tomar um whiskyzinho com a gente, aí pronto. Você vai abrindo as possibilidades. Vem cá fumar uma maconhinha, e o diabo senta e fuma maconha. Vamos cheirar uma cocaína. Não, é o contrário, né? Sou eu que estou aderindo àquilo que é processo de quebra dentro de mim. Essa semana eu estive lá em Itapemirim, eu me encontrei com um rapaz, acho que é Paulo o nome dele. Durante o show eu vi que ele estava todo quietinho assim, mas eu já tinha visto ele assim, porque ele estava muito próximo. E lá no final do show ele já estava em cima do negócio lá, acenando e cantando. E aí ele pediu, eu entendi que ele queria falar comigo. E aí ele foi lá no camarim me dar um abraço. E ele disse para mim assim: padre, eu estou na luta para me libertar das drogas. E aí eu o abracei e disse para ele: meu amigo, libertar-se das drogas é o mesmo que você voltar a se amar. Porque a droga não é outra coisa senão um desamor, né? Eu vou julgar para dentro de mim uma toxina que vai me fazer mal. Eu vou julgar para dentro de mim uma substância que vai me entorpecer, que vai me tirar a consciência das coisas, que vai me afastar das pessoas que eu amo, que vai tirar a paz das pessoas que eu amo, que é tão triste. O drogado não vê o sofrimento que ele causa. A mãe que não dorme, né? Que enquanto não vê o filho chegando em casa, por pior que ele esteja, ela gosta de vê-lo chegar, de qualquer jeito. Não dorme porque fica pensando: oh, meu Deus, onde meu filho está agora? Então, cortar com as drogas é você restabelecer os vínculos de amor que você tem. Quando você fala: eu vou parar de fumar essa maconha, eu vou parar de me dopar, eu vou parar de beber, sobretudo, porque o pior de todos os vícios para mim é o socializado, né? Aquele que a gente faz na frente de todo mundo. O álcool é terrível, né? E toda vez que uma pessoa decide parar de beber, ela não está decidindo por ela sozinha. É também por causa das pessoas que ela está fazendo sofrer, que ela está destruindo. É tão bonito você ver, né? Uma pessoa reagir pelo amor que ela tem aos outros. Então isso é uma coisa bonita de ver. Agora, o mal, ele entra dentro do contexto da nossa vida a partir das nossas escolhas. Eu vou escolhendo o mal. Ele existe, ele é concreto, ele é real, mas ele só tenta seduzir. Sou eu que vou aderir e vou representá-lo na minha vida. Isso que é muito mais que saber a origem dele, né? Descobrir um jeito de neutralizar. Eu não sei como é que o mal surgiu no mundo, eu não tenho essa resposta. Eu tenho a sugestão que a teologia, que a parábola me dá, mas eu não tenho resposta pronta para isso. Então o que eu faço? Se eu não sei como o mal entrou no mundo, eu posso evitar que ele entre em mim. Isso sim é direito e é possível. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Mello sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Padre Fábio, o que nós podemos fazer quando o medo nos impede de cumprir o que Deus quer de nós? O medo é uma reação natural diante de tudo aquilo que costuma ser uma novidade na nossa vida, né? Claro, o medo é uma reação natural a diversas situações da vida. O medo ele é natural em nós porque ele nos aponta para aquilo que é um limite. Então, porque eu sou limitado, eu tenho medo.
Tenho medo de queimar meu dedo, então eu sou limitado. Eu não posso colocar a minha mão no fogo. Eu sei disso. É um limite que eu tenho, um limite da minha pele, um limite da minha condição física. Agora, quando este medo do fogo começa a impedir que eu tenha uma relação saudável com tudo aquilo que vai ter fogo, por exemplo, eu vou estar perto de uma fogueira, mas eu não preciso me julgar nela. É o controle que nós podemos fazer do medo que a gente sente, que é sempre uma experiência de racionalizar. O fogo está ali, eu sei que ele é perigoso para mim, mas eu começo a administrar então a relação que eu tenho com ele. Tudo na vida é assim. Quando eu começo a administrar os medos que eu sinto, eu começo então a superá-los. Eu não posso permitir que o medo se transforme numa força opressora que retira a qualidade da minha vida. Nós muitas vezes seremos tentados a viver o medo da novidade. Tudo aquilo que será novo na nossa vida, as mudanças que a gente vai enfrentar. Quem não sente medo, por exemplo, quando vai ter que mudar de trabalho, a gente não sabe se vai dar certo. Quem vai se casar, que vai enfrentar um novo estilo de vida, sempre vai passar pela experiência do medo, porque a novidade, a gente vai sair de uma região cômoda, de uma realidade que a gente já está acostumado com ela, e a gente vai se deslocar para um território novo. E é natural que isso seja, que a gente tenha medo disso. Não é natural é que o medo prevaleça, né? Por isso que a gente precisa ter sempre o cuidado de administrar as realidades novas, sempre buscando essa coragem que minimiza o poder do medo. Quando a gente sente que nós estamos tendo medo demais e a gente está perdendo oportunidades por causa do medo que a gente sente, a gente perde oportunidade preciosa. Outro dia eu até encontrei uma moça, né, que estava me fazendo uma partilha. Padre, eu estou tendo muito medo de crescer no relacionamento com o meu namorado, porque o último relacionamento que eu tive me fez sofrer muito. Então ela não conseguia investir no novo relacionamento, porque ela trazia as marcas de um relacionamento que foi muito trágico para ela. Terminou com muito sofrimento, ela sofreu muito nas mãos daquele rapaz, daquele namorado antigo. Então ela agora estava enfrentando o medo de que, se ela amasse novamente, ela iria ter que passar pela mesma situação que ela passou. E é aí que a gente precisa racionalizar, é a fórmula que muitas vezes dá certo. Como é que eu vou racionalizar uma situação? Como é que essa menina pode racionalizar esse medo que ela tem do novo relacionamento? É pensar, este rapaz que eu estou namorando agora não é o mesmo, não necessariamente tem a mesma personalidade do que eu namorei antes. Não significa que o que eu vivi com o outro, eu vou ter que viver com esse também. Isso é racionalizar. Porque o grande desafio, minha gente, é a gente colocar sentido e razão no que a gente sente. Colocar um sentido no sentimento. Isso é, colocar uma luz sobre aquilo que eu estou sentindo e compreender o meu sentimento, que nem sempre é verdadeiro. Nem tudo o que eu sinto é verdadeiro. Então, eu sinto medo de ser traído de novo. Mas pode ser que eu não tenha razões para isso. Pode ser que a pessoa que esteja do meu lado hoje não me dê nem motivos para eu estar sentindo este medo, mas porque eu tenho marcas do passado, então hoje eu lido com ela com medo, insegurança. É interessante a gente perceber que o humano será sempre necessitado de cura. Muitas vezes o relacionamento não dá certo hoje, é porque a gente ainda não se curou do relacionamento que passou, que aconteceu e que foi trágico para todos. Então essa coisa de organizar a vida aos poucos, à medida em que a gente vai vivendo, corrigindo os nossos sentimentos, né? Fazendo a digestão emocional. Quando a gente come uma coisa que nos faz mal, a gente passa a indigestão do estômago, não é? Mas quando a gente sente também alguma coisa que nos fez mal, a gente precisa viver a digestão emocional, que é aquele processo de você eliminar o que não foi bom e guardar o que foi bom. Isso é digestão. A digestão bem feita é aquela que o organismo guarda o que ele extraiu do alimento e joga fora o que não presta mais. Fez a digestão. Quando não faz a digestão é porque a comida ficou parada no estômago. E como o estômago não foi feito para ficar guardando a comida, mas ele foi feito só para ser um instrumento para aquela comida ser digerida e ser jogada as proteínas, vitaminas, os sais minerais dos nossos alimentos para o sangue continuar alimentando o corpo, o estômago não foi feito para ficar um lugar de depósito.
A gente tem a indigestão, a comida ficou mais tempo do que deveria ficar, por alguma razão, ou porque estava estragada, ou porque foi pesada demais, comeu mais do que deveria, né? No afeto e no sentimento as coisas acontecem do mesmo jeito. E muitas vezes eu vivo essa indigestão emocional assim, guardando dentro de mim aquilo que já deveria ter sido eliminado, ou julgando para a minha psique, né, para a minha vida afetiva, aquilo que foi o aprendizado de tudo que eu vivi. Se eu não faço essa digestão, eu guardo aquilo como uma coisa ruim e começo a projetar nos outros aquilo que não deu certo daquela primeira experiência. E isso muitas vezes nos causa medo. Quando a gente vai para o relacionamento com o outro, trazendo as marcas de um passado que não foi bom. Muitas vezes nós levamos isso também, não é só na questão do namoro, do casamento, não, na amizade, não. É em tudo na vida, às vezes a gente faz a leitura do novo que está diante de nós, com aquilo que a gente já tem como experiência. Então é o grande desafio de fazer com que não prevaleça o medo, não prevaleça sobre nós aquilo que foi a experiência do passado. O medo será sempre natural, porque nós vamos analisar a vida a partir do que a gente já experimentou. E se aquilo que a gente experimentou, a gente não colocou no lugar certo, então a gente vai correr o risco de fazer desta experiência sempre determinante para a gente, como nos medrando, nos limitando e nos impedindo de ir além. Mas é sempre bom a gente fazer esse esforço para que esse medo não prevaleça. Padre Fábio, o que nós podemos fazer quando o medo nos impede de cumprir o que Deus quer de nós? O medo é uma reação natural diante de tudo aquilo que costuma ser uma novidade na nossa vida, né? Claro, o medo é uma reação natural a diversas situações da vida. O medo ele é natural em nós porque ele nos aponta para aquilo que é um limite. Então, porque eu sou limitado, eu tenho medo. Tenho medo de queimar meu dedo, então eu sou limitado. Eu não posso colocar a minha mão no fogo, eu sei disso. É um limite que eu tenho, um limite da minha pele, um limite da minha condição física. Agora, quando este medo do fogo começa a impedir que eu tenha uma relação saudável com tudo aquilo que vai ter fogo, por exemplo, eu vou estar perto de uma fogueira, mas eu não preciso me julgar nela. É o controle que nós podemos fazer do medo que a gente sente, que é sempre uma experiência de racionalizar. O fogo está ali, eu sei que ele é perigoso para mim, mas eu começo a administrar então a relação que eu tenho com ele. Tudo na vida é assim. Quando eu começo a administrar os medos que eu sinto, eu começo então a superá-los. Eu não posso permitir que o medo se transforme numa força opressora que retira a qualidade da minha vida. Nós muitas vezes seremos tentados a viver o medo da novidade. Tudo aquilo que será novo na nossa vida, as mudanças que a gente vai enfrentar. Quem não sente medo, por exemplo, quando vai ter que mudar de trabalho, a gente não sabe se vai dar certo. Quem vai se casar, que vai enfrentar um novo estilo de vida, sempre vai passar pela experiência do medo. Porque a novidade, a gente vai sair de uma região cômoda, de uma realidade que a gente já está acostumado com ela, e a gente vai se deslocar para um território novo. E é natural que isso seja, que a gente tenha medo disso. Não é natural é que o medo prevaleça, né? Por isso que a gente precisa ter sempre o cuidado de administrar as realidades novas, sempre buscando essa coragem que minimiza o poder do medo. Quando a gente sente que nós estamos tendo medo demais e a gente está perdendo oportunidades por causa do medo que a gente sente, a gente perde oportunidade preciosa. Outro dia eu até encontrei uma moça, né, que estava me fazendo uma partilha. Padre, eu estou tendo muito medo de crescer no relacionamento com o meu namorado, porque o último relacionamento que eu tive me fez sofrer muito. Então ela não conseguia investir no novo relacionamento, porque ela trazia as marcas de um relacionamento que foi muito trágico para ela. Terminou com muito sofrimento, ela sofreu muito nas mãos daquele rapaz, daquele namorado antigo. Então ela agora estava enfrentando o medo de que, se ela amasse novamente, ela iria ter que passar pela mesma situação que ela passou. E é aí que a gente precisa racionalizar, é a fórmula que muitas vezes dá certo. Como é que eu vou racionalizar uma situação? Como é que essa menina pode racionalizar esse medo que ela tem do novo relacionamento? É pensar, este rapaz que eu estou namorando agora não é o mesmo, não necessariamente tem a mesma personalidade do que eu namorei antes. Não significa que
o que eu vivi com o outro, eu vou ter que viver com esse também. Isso é racionalizar. Porque o grande desafio, minha gente, é a gente colocar sentido e razão no que a gente sente. Colocar um sentido no sentimento. Isso é, colocar uma luz sobre aquilo que eu estou sentindo e compreender o meu sentimento, que nem sempre é verdadeiro. Nem tudo o que eu sinto é verdadeiro. Então, eu sinto medo de ser traído de novo. Mas pode ser que eu não tenha razões para isso. Pode ser que a pessoa que esteja do meu lado hoje não me dê nem motivos para eu estar sentindo este medo, mas porque eu tenho marcas do passado, então hoje eu lido com ela com medo, insegurança. É interessante a gente perceber que o humano será sempre necessitado de cura. Muitas vezes o relacionamento não dá certo hoje, é porque a gente ainda não se curou do relacionamento que passou, que aconteceu e que foi trágico para todos. Então essa coisa de organizar a vida aos poucos, à medida em que a gente vai vivendo, corrigindo os nossos sentimentos, né? Fazendo a digestão emocional. Quando a gente come uma coisa que nos faz mal, a gente passa a indigestão do estômago, não é? Mas quando a gente sente também alguma coisa que nos fez mal, a gente precisa viver a digestão emocional, que é aquele processo de você eliminar o que não foi bom e guardar o que foi bom. Isso é digestão. A digestão bem feita é aquela que o organismo guarda o que ele extraiu do alimento e joga fora o que não presta mais. Fez a digestão. Quando não faz a digestão é porque a comida ficou parada no estômago. E como o estômago não foi feito para ficar guardando a comida, mas ele foi feito só para ser um instrumento para aquela comida ser digerida e ser jogada as proteínas, vitaminas, os sais minerais dos nossos alimentos para o sangue continuar alimentando o corpo, o estômago não foi feito para ficar um lugar de depósito. A gente tem a indigestão, a comida ficou mais tempo do que deveria ficar, por alguma razão, ou porque estava estragada, ou porque foi pesada demais, comeu mais do que deveria, né? No afeto e no sentimento as coisas acontecem do mesmo jeito. E muitas vezes eu vivo essa indigestão emocional assim, guardando dentro de mim aquilo que já deveria ter sido eliminado, ou julgando para a minha psique, né? para a minha vida afetiva, aquilo que foi o aprendizado de tudo que eu vivi. Se eu não faço essa digestão, eu guardo aquilo como uma coisa ruim e começo a projetar nos outros aquilo que não deu certo daquela primeira experiência. E isso muitas vezes nos causa medo. Quando a gente vai para o relacionamento com o outro, trazendo as marcas de um passado que não foi bom. Muitas vezes nós levamos isso também, não é só na questão do namoro, do casamento, não, na amizade, não. É em tudo na vida, às vezes a gente faz a leitura do novo que está diante de nós, com aquilo que a gente já tem como experiência. Então é o grande desafio de fazer com que não prevaleça o medo, não prevaleça sobre nós aquilo que foi a experiência do passado. O medo será sempre natural, porque nós vamos analisar a vida a partir do que a gente já experimentou. E se aquilo que a gente experimentou, a gente não colocou no lugar certo, então a gente vai correr o risco de fazer desta experiência sempre determinante para a gente, como nos medrando, nos limitando e nos impedindo de ir além. Mas é sempre bom a gente fazer esse esforço para que esse medo não prevaleça. Nesta quarta-feira de cinzas, um dia em que a igreja nos convida a iniciar um tempo de reflexão, um tempo de parada, né? De fazer ser diferente. Você sabe que uma das grandes riquezas dos tempos litúrgicos é justamente propor a quebra da rotina. Nós vamos celebrar motivos diferentes. A vida é a mesma. O mistério é sempre o mesmo. É o mistério de Cristo. Vida, paixão, morte e ressurreição. Aí a igreja, com muita sabedoria, divide tudo isso em tempos para que nós possamos dar à nossa alma o direito de saborear cada detalhe deste mistério. Agora, o que é interessante, minha gente, é que há uma conexão muito profunda, muito estreita entre as cinzas da quarta e a luz da Páscoa. Veja bem que a gente começa com cinzas. A gente começa mostrando a fragilidade da madeira.
A madeira, quando se queima, ela vira cinzas. Mas também a gente sabe que no significado desta fragilidade está uma potencialidade adormecida, guardada, resguardada, poderíamos dizer assim. Quando eu recebo cinzas, quando eu celebro o início da minha quaresma, recordando que sou pó, que sou frágil, eu estou preparando o meu espírito para poder viver as grandezas que a Páscoa vai me sugerir. A quaresma, ela entra dentro desta proposta de ser um tempo em que o cristão é convidado a saborear o mistério da salvação sob o aspecto do sacrifício, do silêncio. Por isso que a quaresma é um tempo diferente, é um tempo de sobriedade. A gente tem a mudança até mesmo dentro dos cantos que a gente canta na Sagrada Eucaristia. A gente vai descobrir então que a igreja nos propõe alguns gestos, algumas atitudes que vão expressar o nosso desejo de fazer o deserto gerar o fruto dentro de nós. Não é só passar pelo deserto, mas é chegar ao lugar da ressurreição. E a igreja, no momento em que ela propõe liturgicamente essa passagem, ela está nos mostrando que a vida é assim. Que se eu quiser alcançar bons resultados no futuro, eu preciso saber viver as restrições de agora. Que todo projeto humano só pode dar certo se a gente viver a disciplina nossa de cada dia, que também inclui recusas, que também inclui regras, disciplinas. E é por isso que é bom hoje a gente começar elencando aí. Você pode fazer duas listas, uma de sacrifícios e uma de virtudes. Coloque, o que você acha que você pode fazer concretamente, gestos concretos de sacrifício, para que você possa educar a sua vontade. Um grande problema que nós temos nos dias de hoje, minha gente, é que o povo é muito fraco de vontade. As pessoas desistem muito facilmente. Falta disciplina na nossa vida, volto a dizer. E os exercícios quaresmais, eles nos ajudam nessa disciplina humana que repercute na nossa vida espiritual. Talvez para muita gente esse discurso vai ficar cada vez mais difícil de ser entendido, porque nós estamos caindo numa época, numa mentalidade, onde as pessoas não querem mais sacrificar-se. Por isso os casamentos terminam tão cedo, por isso as dificuldades de ser pai, de ser mãe, porque a gente quer ser pai, mas a gente não quer o sacrifício da paternidade. A gente quer ser mãe, mas a gente não quer viver as restrições que a maternidade nos traz num primeiro momento. A gente quer namorar, mas a gente não quer a fidelidade que exige, é exigente. Ser fiel é muito exigente. A gente quer alcançar o resultado, mas nós não queremos passar pelo sacrifício do dia a dia. Aí a gente descobre que quaresma é o retrato da própria vida. E que os exercícios quaresmais, eles nos preparam para a vivência de uma experiência saudável de ser humano. Aí você tem uma conexão direta entre uma proposta divina com uma proposta humana. O que Deus liturgicamente nos propõe, o que Deus está liturgicamente nos sugerindo, não é nada mais, nada menos que uma disciplina diária para a gente poder viver melhor. E a quaresma é um tempo propício para que o nosso espírito evolua. Por quê? Porque todo sacrifício é naturalmente pedagógico. Quando eu olho para uma barra de chocolate, estou dando um exemplo simples, que muita gente faz esse sacrifício na quaresma, e sou capaz de controlar a minha vontade, de alguma maneira eu estou dando uma organizada na minha vida interior. Eu sou adepto dessa filosofia. Um quadro torto que a gente ajeita na parede repercute dentro de nós. É assim. O tempo todo nós fazemos a experiência de simbolicamente modificar a vida. O símbolo repercute dentro de nós. Sabe, minha gente, eu fico pensando que a experiência humana, ela tem que ser simbólica.
Quando a gente não sabe o conceito de uma determinada situação, quando a gente não sabe dar os motivos deste ou daquele acontecimento, a gente tem um símbolo. O símbolo é uma ponte de conexão que nos faz chegar ao lugar onde os nossos pés não alcançam. Por isso a arte é simbólica, porque ela nos capacita a chegar aonde o nosso corpo não chega. É o voo do espírito. Por isso os símbolos da Quaresma, para que a gente possa ter condições de alcançar lugares que o nosso corpo não pode chegar sozinho. É o voo da alma, é o voo do espírito. E essa conexão é pedagógica. A igreja coloca justamente a quarta-feira de cinzas para começar esta caminhada, para a gente ter uma oportunidade ao longo do ano de fazer a experiência de 40 dias, assim como Jesus fez, de estar no deserto. O deserto não é o lugar da facilidade. A gente sabe que o deserto é o lugar do sofrimento. Ah, padre, mas então o senhor está propondo que a gente deva sofrer na Páscoa, durante a Quaresma? Não precisamos ser masoquistas. A gente sabe que já tem sofrimento demais passando por aí. Mas nós vamos liturgicamente buscar o significado do sofrimento e aplicá-lo na nossa vida. As cinzas de hoje, quando bem vividas, quando bem experimentadas, ela nos coloca nessa humildade que é tão benéfica à vida humana, de saber que nós não somos muita coisa, mas que auxiliados pela graça divina, nós podemos alcançar grandiosos resultados. A gente sabe que não é fácil passar pelo deserto. E a gente sabe que é muito fácil a gente se perder nos sofrimentos do deserto, sem alcançar os resultados que este sofrimento pode nos trazer. Volto a dizer, o cristianismo não é masoquista. O que o cristianismo faz é dar sentido ao sofrimento que é humano. A igreja nunca motivou que a gente saia correndo aí atrás de sofrimentos. Mas a igreja nos ensinou sempre que a gente nunca saia correndo dos sofrimentos. Então é um momento de desafios. Quem sabe hoje você vai olhar para a sua experiência pessoal e descobrir nela como é que você pode viver essa Quaresma. Quais são os sacrifícios que você pode fazer? Quais são as atitudes que você pode tomar para favorecer a sua passagem pelo deserto? Para que depois, quando chegar na luz da Páscoa, as suas cinzas tenham valido a pena. Para que quando você estiver diante do círio pascal, símbolo da ressurreição de Jesus, do túmulo aberto, da vida nova que nos é oferecida, você tenha o direito de esparramar as cinzas de todas as suas lutas, de olhar para elas e de saber que valeu a pena. O que Deus quer mesmo é a repercussão do sacrifício na sua alma. Isso ele presta atenção. Se você ficou mais fraterno depois dessa Quaresma, se você ficou mais filho, se você ficou mais amigo, se ficou mais verdadeiro, se ficou menos aborrecido, isso sim Deus está avaliando. Claro, o gesto humano de renunciar àquele bendito chocolate ou àquela bendita carne é só para dar disciplina às regras humanas. Eu tenho uma condição humana que precisa ser disciplinada. E para isso eu me utilizo dos recursos humanos. Mas o recurso humano é simbólico. E é isso que nós queremos. Descobrir neste tempo de Quaresma uma oportunidade de, com gestos exteriores, modificar o interior do nosso coração. De nada vale eu renunciar uma barra de chocolate se eu também não for capaz de depois tratar melhor as pessoas que trabalham comigo, que convivem comigo. De nada vale eu deixar de comer carne, mas depois ser capaz de humilhar alguém, não. O gesto concreto que a gente faz precisa estar ligado a uma intenção superior. Porque se a gente for achar que Deus está lá prestando atenção se a gente comeu ou não comeu a carne, a gente está sendo muito mesquinho com Ele.
Deus tem mais coisas que fazer que saber se você comeu aquele sonho de valsa ou não, né? Eu volto a dizer, o que o gesto concreto está pretendendo é me colocar numa dimensão superior. É fazer aquele sacrifício que os outros podem ver, desenvolver dentro de mim aquilo que primeiramente Deus há de reconhecer. Para que depois essa conexão entre cinzas da quarta e a luz do domingo da Páscoa, eu possa ter todo esse processo, esse itinerário marcado na minha vida, eu ter consciência, os sacrifícios que eu fiz na quaresma do ano passado produziram este efeito na minha vida. Porque aí você está sendo concreto. Caso contrário, você nem sabe mais o que fez na sua vida ter deixado de comer chocolate na quaresma de 1900, a não ser uns quilinhos a mais que você deixou de ganhar. Mas não é disso que nós estamos falando. A igreja não nos trata com infantilidade. A igreja nos quer cada vez mais maduros. E a compreensão dos sacrifícios quaresmais, essa compreensão precisa ser madura em nós. E é por isso que é interessante a gente selecionar no nosso cotidiano o que podemos fazer para poder, quem sabe, alcançar com os exercícios quaresmais resultados que durarão para a vida inteira. Porque esse é o grande objetivo desse tempo litúrgico. É provocar em nós marcas que nunca mais deixarão de estar presentes no nosso coração. Religião precisa imprimir caráter. A gente cansa de dizer isso aqui. A minha experiência religiosa, a missa que eu participo, a confissão que eu faço, tem que acrescentar ao meu jeito de ser uma marca indelével, que não pode ser apagada. A cada Eucaristia recebida, eu preciso ser um ser humano melhor. A cada quaresma vivenciada, experimentada, eu preciso ser um cristão mais consciente, mais amável, mais amante, diríamos, mais solidário. São os frutos da quaresma. O que eu renuncio concretamente aqui precisa ter repercussões na minha vida, na minha alma. Eu me lembro, ainda hoje eu estava dizendo isso, que boa parte das minhas saudades são quaresmais. Porque a quaresma era um tempo em que, lá em Minas, na cidade onde eu nasci, a gente percebia que existia uma diferença. A minha mãe, o meu pai, a igreja onde a gente participava, a comunidade que a gente frequentava, fazia questão de demonstrar geograficamente que alguma coisa estava acontecendo. O pano roxo sobre as imagens, né? Não podia tocar música dentro das nossas casas. Imagina isso. Se hoje a gente falasse para os nossos filhos, nós vamos ficar 40 dias sem ouvir música em casa, põe fogo em todo mundo, né? Vai virar cinza é o pai e a mãe. Hoje as pessoas não têm mais a disposição de viver isso, mas nós tínhamos. E eu tenho saudade daquilo. Claro que a minha mãe também tinha lá os terrorismos dela. Ela falava da mula sem cabeça, do lobisomem, que estava todo mundo solto nessa época, né? A mula sem cabeça era um tacho de fogo que passava voando sobre. Os medos que faziam parte de uma teologia simples, mas que acabava tendo efeito na gente. É que, na verdade, vez em quando a gente precisa trazer sobriedade para a nossa vida. Ser alegre é também ser sóbrio. Todo ser humano tem o direito de viver alegria com sobriedade. E de vez em quando faz bem para a gente isso. Você cultivar uma vida interior. Às vezes quando você desliga a televisão e faz lá um jejum, hoje nós vamos ficar sem televisão em casa. Vamos sentar depois da nossa refeição, vamos contar umas histórias, vamos colocar a nossa vida em dia, saber do outro, o que muitas vezes a gente não sabe porque a televisão está sempre ligada. Coisas pequenas que faziam diferença na nossa vida e que nos mostravam que alguma coisa estava acontecendo. Hoje é um dia muito especial para todos nós que somos cristãos.
porque é o dia de olhar para os quadros que estão tortos na parede. Volto a dizer, um quadro que está torto, se você coloca ele em ordem, faz diferença na sua vida. Quando você entra no ambiente, você sente mais harmonioso aquele ambiente. Na vida espiritual é a mesma coisa. Precisamos descobrir onde é que estão os quadros tortos e a gente fazer o nosso gesto de ajeitar para que isso possa provocar uma harmonia dentro de nós. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito